inicialmente questões mais protocolares. Uma boa noite a todos. Fico muito contente de ver alunos e ex-alunos. Bom reencontrá-los, alguns já de longa data. Então, sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa. A Federal está sempre aberta a todos e o objetivo é que no final a gente possa dialogar, né, Rafael? Agradecer aqui especialmente ao Saulo, pela parceria que a gente vem traçando nos últimos tempos. O Saulo é um querido amigo e trabalha com questões que realmente me angustiam e já de longa data me acompanham. A gente vai ter a oportunidade de discutir daqui a pouquinho também sobre isso. Não posso deixar de registrar aqui a alegria de ter o Daniel de novo trabalhando aqui junto comigo. A gente não foi parceiros lá, quer dizer, fomos, né? Somos, mas a gente não pôde continuar trabalhando juntos lá na Unilassalle porque a Federal é meio exclusivista e a Unilassalle também, enfim, não deu para a gente fazer uma composição ali dos conflitos. Mas a gente pode continuar trabalhando de outros jeitos, de outras formas, e esse é o grande barato do mundo acadêmico, né? É como se todos nós trabalhássemos sempre juntos, né, Urbano? A gente está sempre junto, separado ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em lugares diferentes, né? Então, deixar registrado aqui também a justificativa da ausência do professor Hernani, que infelizmente não pôde vir por uma outra atividade acadêmica que está acontecendo agora. Deixar registrada também aqui a ausência do professor Rafael e do professor Jerônimo, que precisaram sair, por também o professor Jerônimo, uma reunião que ele tinha, e o professor Rafael, por motivos de saúde, a saúde na família precisou se ausentar. Então, registrar aqui que a coordenação e o PPG são também parceiros desse evento e estão nos apoiando em todas as iniciativas que a gente está tendo no curso. Bom, a minha posição aqui é de mediadora. Eu tenho 2 questionamentos importantes que nós, os alunos e eu gostaríamos de trazer à baila, mas antes disso, breves considerações, até para poder fazer a conexão aqui daquilo que eu faço, estou fazendo e quero fazer, né? E com apoio de todos, por óbvio. Rafaela, muito prazer em te conhecer, adorei te ouvir também. O que a gente está tentando fazer aqui é problematizar questões fulcrais e que desde há muito tem ficado embaixo do tapete dentro, né, das universidades, por baixo do tapete. Que é, na verdade, aquilo que o professor Saulo falou logo no início, quando citou o professor Vará, né, a tentativa de pensar de uma forma diferente e, quiçá, ousada, o direito, né? Senão, do contrário, a gente vai cair numa problemática lá da filosofia, né? Por que o direito e não direito? Né? Se nós fazemos a opção pelo direito, bom, o que o direito tem a nos oferecer para que a gente possa conviver de um modo mais interessante, né? Olha só, a gente tem a justiça restaurativa e a redução de danos como 2 temas nevrálgicos aqui. O objetivo principal disso tudo é que a gente possa refundar o direito, né? Que é uma linha de pesquisa que eu venho travando já de algum tempo. Na minha tese de doutorado, eu justamente trabalhei com tutela preventiva, né? E a necessidade não só da gente reparar danos, né? E lá eu usei bastante um autor que eu gosto muito, o nome dele é Mirjão Damasco, talvez vocês já tenham ouvido citar ele. Ele é um professor de filosofia e de processo penal da Universidade de Yale, e é um oriental, né? Qual a nacionalidade dele, sabe? Eu não tenho exatamente certeza, por isso não vou falar, mas não é do Ocidente. E lá ele fala que antes de nós discutirmos que tipo de processo, que tipo de jurisdição nós queremos, porque justiça restaurativa e redução de danos é um outro tipo alternativo, não de resolver conflitos. Eu acho que a gente não resolve conflitos, a gente resolve delitos, a gente trata os conflitos. Depois eu posso
conversar um pouco sobre isso também. Então ele vai dizer o seguinte, que antes de pensar em que tipo de jurisdição nós queremos, nós temos que pensar em que tipo de Estado nós temos. Porque a jurisdição está no final disso tudo, né? Antes a gente tem que se digladiar com o tipo de Estado que nós temos. Isso é falar também daquilo que eu estou tentando fazer, né? Isso é tentar pensar num Estado, num direito sustentável, né? E aí, uma das questões que eu estou querendo estudar, a jurisdição e a sustentabilidade. Não só como uma questão ambiental, eu aprendi com o Albano que ecologia do direito não é só meio ambiente, né? Ecologia do direito e falar de ecologia é falar do humano, do homem, né? E eu acho que esse é o grande tema. Então, para a gente fazer essa perspectiva de uma jurisdição e de um direito e de um homem sustentável, a gente tem que pensar sob o ponto de vista ambiental, ok? Mas também sob o ponto de vista político, econômico, jurídico e, sobretudo, simbólico, ético, cultural. E aí é que entra essas formas alternativas da gente tratar os conflitos e não só resolver delitos ou danos, né? Porque isso tanto é aplicável do seu ponto de vista das discussões cíveis, quanto do seu ponto de vista das discussões penais, aliás, do seu ponto de vista das questões muitas vezes administrativas, né? Porque a gente acaba só buscando muitas vezes o direito penal ou a jurisdição civil, porque já falhou lá atrás a administração, porque as multas no que diz respeito aos ilícitos ambientais não funcionam, elas são aplicadas muitas vezes no orçamento da empresa, né, nas despesas da empresa, e assim vários outros delitos de propriedade intelectual, propriedade material, etc, etc, etc. Né? Então, acho que esse é o grande ponto aqui, é pensar numa forma de refundar o direito. Se não, por que o direito e não o não direito? Porque não há outra forma que não o direito de resolver esses problemas. A nossa opção aqui, como diz Shakespeare, a cada escolha uma renúncia, várias renúncias, né? A nossa escolha é pelo direito. Alguém discorda? A gente optou pelo direito. E uma vez optando pelo direito, bom, a gente tem que pensar em formas alternativas de continuar sustentando o direito enquanto uma forma de convívio, de coexistência, inclusive de nos proporcionar algumas alegrias, ainda que as tristezas façam parte. Né? Então, isso passa necessariamente, e eu estou tentando fundir, né, as duas falas com aquilo que eu também gosto de estudar e discutir, isso passa por aquilo que eu venho chamando de a necessidade de superação de um monólogo articulado, porque a jurisdição desde há muito tempo vem trabalhando em cima de um monólogo articulado. É todo mundo falando sozinho, no final das contas a gente alinhava e tem uma decisão. Um monólogo articulado. Então, o objetivo é que a gente supere isso e possa construir efetivamente uma parceria de singularidades. Né? Uma parceria de singularidades em qualquer ramo, em qualquer setor dentro do direito. Né? E claro, isso só se faz, na melhor das hipóteses, no médio prazo, no longo prazo. Né? E claro, a gente vai ter que abrir mão do imediatismo, né? Da instantaneidade da reparação, da instantaneidade de superação de um grande trauma, né? Porque isso também são coisas que nos imprimiram com a modernidade. Né? Hoje meu pai estava dizendo, essa televisão está muito lenta. Eu fiquei pensando, não, a televisão sempre foi do mesmo jeito. É que a gente hoje pensa mais rápido e quer que as coisas sejam muito mais rápidas. Quem lembra quando surgiu a internet sabe que a gente levava... Eles não vão lembrar. Não. Enfim, a internet funcionava numa época, era discada, existiam botões, a gente tinha que girar, enfim, era de outro jeito e a gente demorava muito mais. Então, hoje a gente tem uma instantaneidade para reparar, uma instantaneidade para obter uma decisão judicial e para superar alguns traumas. Né? E, muito embora a modernidade tenha trazido o homem hipermoderno, nós não nos modernizamos a esse ponto ainda.
Isso significa dizer, portanto, na tentativa de construção de uma parceria de singularidades, significa dizer que a mediação, tanto a civil quanto a penal, né, elas têm por objetivo, como eu falei antes, tratar o conflito, pensando no médio e longo prazo. Talvez não naquele caso em específico, voltando de novo para citar o Mirjão Damasca, ele vai dizer que muitas vezes o Estado perde oportunidades ímpares de efetivamente consolidar princípios e garantias constitucionais na resolução de um determinado caso, porque ele se ocupa em resolver aquele caso, enquanto ele poderia utilizar como desculpa a resolução daquele caso para construir efetivamente um Estado melhor, uma jurisdição melhor, um direito melhor, né? Ou seja, aproveitar aquela oportunidade para que isso surta outros reflexos, né? E talvez a gente tenha aqui, enfim, alguma característica intuitiva e pedagógica das próprias questões que batem as portas do judiciário, né? Porque, na verdade, eu acho que, no final das contas, o grande problema não é o delito em si. Não raras são as vezes que o delito em si, ele é a causa do conflito. Muitas vezes ele é, sim, um sintoma de um conflito anterior. Exatamente por isso, penso eu, claro, salvo situações, né, esdrúxulas extremas, e o direito não serve para estas, né? Na verdade, a gente precisa lidar e tratar, né, com o sintoma. E o professor Vará falava isso, e ele justamente discutia, né, essa distinção, né, que a gente acaba usando como de forma sinônima entre tratamento e resolução, né? Tanto que a gente vê de modo isonômico. São formas alternativas de resolver conflitos, são formas alternativas de resolver os problemas. Na verdade, são formas de tratar conflitos, né, que superam o próprio delito, né? Isso se aplica desde a briga entre vizinhos, até a briga pela guarda de um filho, né, até o anseio de vingança por um determinado crime que se cometeu ou de que se foi vítima, né? Então, acho que esse é um dos objetivos dessa discussão. Isso vai nos proporcionar pensar dessa forma, vai nos proporcionar construir uma jurisdição, um Estado, um direito efetivamente sustentáveis, sob o ponto de vista ambiental, jurídico, político, né, ético e, sobretudo, né, ético, simbólico, cultural. Me parece que o problema não são efetivamente as nossas legislações. Não é esse efetivamente o embargo para tudo isso. E só para finalizar, fazer um fecho aqui, antes de citar os dois questionamentos importantes, aliás, duas questões importantes, e porque eu fiz também uma discussão antes com os alunos, e são questões que eu quero discutir depois e propor. A par disso, né? Daniel e Rafaela, especificamente, será que nós temos no Brasil políticas para redução de danos? E mais, se temos ou se não temos, quais os principais obstáculos para isso, né? Se eles existem e se não existem, né? Por fim, eu acho que, de uma forma bem simbólica até, esse tipo de evento que a gente promove, que o Saulo promove, está de parabéns e tem todo o mérito, e que bom que ele possa estar aqui conosco e possa organizar mais eventos dessa natureza. É um tipo de rebelião, né? É um tipo de rebelião, é um tipo de vandalismo. Né? E o Vará falava exatamente isso. Olha só, ele vai dizer, ver se eu lembro um pouco de cabeça, ele vai dizer assim: a minha rebelião é contra um certo tipo de mentalidade lamentavelmente já incontável
de legaloides, aos quais, inscrevendo a razão nos códigos e na ciência, não resta tempo para mexer na vida. Eles são os que têm um abuso de consciência normativa, jurídica e epistêmica. Eu acho que isso que a gente quer fazer, e com todos os riscos que isso implica, né? Afinal de contas, não se está promovendo aqui, defendendo a panaceia para todos os males, né? A solução para todos, não se tem essa pretensão. É muito provável que no futuro, quando a gente possa dizer que, olha, a justiça restaurativa, nós temos hoje políticas de redução de danos, isso está efetivamente implementado, é muito possível que isso surta consequências que não são boas, né? É muito possível, né? Mas ok, esse é o risco, isso faz parte, né? Quando se defendeu a democracia há anos atrás, também se assumiu alguns riscos que a gente está pagando hoje, né? Então, de novo, né? Shakespeare, a cada escolha, várias renúncias, né? E dá para a gente juntar aqui com o Vinícius de Moraes, né? Afinal de contas, para fazer um bom samba, é preciso um bocado de tristeza, né? Ou seja, está tudo junto, no mesmo lugar, né? E o grande objetivo é que a gente possa avançar, né? Nem sempre evolução e progresso andam juntos, mas a gente precisa arriscar, a vida é feita disso, né? Então, vamos ver quais são os problemas que vão surgir a partir do momento que a gente consiga imprimir formas alternativas de tratar conflitos, porque da forma que está esgotado, né? Da forma como a gente veio sempre, aliás, a gente vai crescendo e vai precisando trocar de roupa, né? A gente não usa mais a mesma saia que alguns usam. Mas a ideia é que a gente não continue usando aos 30 anos a mesma saia que usava aos 15, né? A gente agradece, né? E vice-versa, né? Então a gente precisa avançar nisso tudo. Eu realmente gostaria de que o Daniel e a Rafaela pudessem pontualmente destacar esses dois aspectos, né, para que a gente possa estabelecer aqui também alguma reflexão, e aí eu cumpri com o papel aqui de mediadora. Saulo, de novo, te agradeço imensamente pela iniciativa do evento, e a Rafaela e ao Daniel por terem vindo, e espero que voltem várias vezes até aqui. Obrigada. Bom, pessoal, para organizar o nosso